Boa noite a todos. Graças a Deus, nós estamos mais uma vez aqui na casa do Senhor. Estamos vendo aí umas vidas novas aí, graças a Deus, com a glória e a graça do nosso Deus. Bendito seja o nosso Deus e Pai. Nós agradecemos a Deus porque Deus ele é bom, é misericordioso. E Ele é um Pai que quer falar conosco, quer tratar o nosso coração, quer tratar a nossa vida, quer transformar o nosso entendimento, para que possamos ser de fato aquilo que Deus, com propósito, nos criou. Quando você vê a coisa desordenada, é porque tem coisa fora de propósito. Quando você vê a coisa como um trem descarrilhado, é porque o negócio está fora de propósito divino. Então tudo que sai fora do propósito eterno, são coisas que não perduram, são coisas que se destroem. E nós temos um Pai Celestial, uma palavra eterna. Nós temos a palavra aqui revelada ao nosso coração. Então abra a sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Lucas, no capítulo 2. Evangelho escrito pelo médico Lucas, aquele que não é judeu, aquele que é gentil. E também não é apóstolo, mas é um médico que escreveu sobre a humanidade de Jesus. Um homem que foi atrás minuciosamente daquilo que ele ouviu, dos relatos e de tudo aquilo que foi transmitido ao seu coração. É assim que ele começa o Evangelho de Lucas. Capítulo 2, versículo 46. Capítulo 2 de Lucas, versículo 46. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos mestres, ouvindo-os e interrogando-os. Verso 47. E todos os que ouviam, muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Neste relato aqui de Lucas, Lucas é aquele que escreve assim de uma maneira mais minuciosa sobre a vida de Jesus no seu nascimento, a vida de Jesus ali na sua infância. Lucas é o que escreve mais, porque ele quer falar da humanidade de Jesus. Quando nós afirmamos, e as Escrituras afirmam que Jesus ele é o Deus encarnado, ele é o Emanuel, ele é o Deus conosco. Mas isso não fez com que Jesus não nascesse num lar, onde seu pai chamava-se José e sua mãe Maria, e ainda assim teve mais irmãos e irmãs. Então você vê uma família. E aí nesse relato aqui do Evangelho de Lucas, pelo Lucas, o relato em que Jesus ele foi, como era de costume da sua família, de ano em ano, ir até Jerusalém para comemorar a festa da Páscoa. Mas aí Jesus ele fica, enquanto a caravana de Belém está retornando para a sua cidade, Jesus ele fica ali. Ele fica no templo, ele fica ouvindo os rabinos judeus, aquelas pessoas que durante a sua vida, eles entregaram a sua vida para conhecer as Escrituras, para discernir a palavra. Tanto é que quando a notícia que Jesus tinha nascido chegou em Jerusalém, chegou até Herodes logo procurou alguém que conhecia as Escrituras para falar exatamente aonde Jesus havia nascido. E quando você lê o livro de Miqueias, e aí então você encontra lá no capítulo 5, que Jesus ia nascer na pequena cidade de Belém, em Belém da Judéia. Jesus ele nasceu em Belém da Judéia. Jesus ele foi circuncidado ao 8º dia. Provavelmente cremos que em Belém também. Mas depois do cumprimento daquilo que diz o livro de Levítico, no capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 6 e 7, quando ele fala da purificação da mulher, depois que ela tinha filhos. E aí quando você lê o livro de Levítico, se a mulher tivesse um menino, ela tinha que ficar 7 dias resguardada e depois mais 33 dias. Se fosse menina, eram 66 dias depois do 7.
Então esse era o tempo de purificação. E quando chegasse o tempo determinado lá pela lei de Moisés, no capítulo 12 do livro de Levítico, eles tinham que ir no templo, eles tinham que ir em Jerusalém, fazer um sacrifício pelo pecado. O pecado, porque todo fluxo de sangue era considerado o pecado. E a Maria e o José, de poucas posses, levaram 2 pombinhos. Chegou o tempo deles ir para Jerusalém. Foram lá. Encontraram um homem chamado Simeão na porta. Um homem já avançado de idade, que esperava a consolação de Israel. Mas neste relato de Lucas, nestes versículos que nós lemos, Jesus aqui, ele já se encontra com 12 anos. E ao invés de retornar com a caravana para Belém, Jesus fica em Jerusalém, Jesus está no templo, está discutindo, ouvindo os mestres e interrogando eles. E quando você vê essa cena, isso não era uma cena assim incomum em Israel. E por que não era incomum? Não era incomum porque todos os meninos eram alistados, colocados, matriculados nas escolas rabínicas com 6 anos. Até os 10 anos, os meninos aprendiam decorado o livro de Gênesis, o livro de Êxodo, o livro de Levítico, o livro de Números e o livro de Deuteronômio. Eles aprendiam a Bíblia, eles aprendiam os 5 primeiros livros da Bíblia até os 10 anos. Depois dos 10 anos, eles iam para uma outra etapa. E aí iam aprender os livros poéticos, os livros históricos e os livros proféticos. Ou seja, eles iam aprender até os 14 anos toda a Bíblia hebraica. Tanto é que um fariseu, para ser um fariseu legítimo, ele tinha que conhecer decorado os 150 cânticos dos Salmos, porque os Salmos são cânticos de Israel. Esse era o caminho do discipulado. E quando esses meninos chegavam nessa idade de 14 anos, era a idade ao qual aqueles que se sobressaíam mais uns do que os outros, eram escolhidos para terem os seus mestres, para terem os seus rabinos, para seguir no caminho ali da vida cristã, o aprendizado, o estudo minucioso das Escrituras Sagradas. Aqueles que não se destacavam, voltavam para suas casas e lá aprendiam a profissão de seus pais. Capítulo 2 de Lucas, versículo 42. Capítulo 2, versículo 42. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram segundo o costume da festa. Jesus aqui está com 12 anos de idade. Foi matriculado na escola rabínica. Aprendeu decorado os 5 primeiros livros. Já estava na segunda fase. Livro poético, livro profético, os livros históricos. Jesus fica em Jerusalém, está ouvindo os mestres, está fazendo pergunta para eles. Mas é bem provável que Jesus, e creio, que Jesus não foi chamado, apesar de toda a admiração que nós lemos no versículo 46 e 47, que ele estava lá ouvindo os mestres, interrogando os mestres, e aqueles que ouviam Jesus ficavam admirados por causa da sua idade, da inteligência, das suas respostas. Mas apesar de tudo isso, eu creio fielmente que Jesus não foi chamado para ser um discípulo de um mestre ou de um rabino de Israel. E por que isso? Lucas capítulo 4. Porque quando Jesus retorna, depois de dar início no ministério, ele retorna para a cidade aonde ele foi criado, aonde ele cresceu, Nazaré. Capítulo 4 do Evangelho de Lucas, versículo 16. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler.
todos naquela sinagoga de Nazaré conheciam Jesus. Jesus foi criado com aquelas pessoas. Jesus foi criado naquela sinagoga. Jesus conhecia os rabinos daquele lugar. Jesus conhecia as pessoas daquele lugar. Capítulo 4, versículo 22. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios. Aí você nota novamente que mesma coisa no capítulo 2, apesar dos mestres ficarem encantados, maravilhados com a inteligência e as respostas de Jesus, Jesus ainda não foi chamado para ser um discípulo de um rabino. E por quê? Porque quando ele volta para Nazaré, cidade onde ele foi criado, e foi ler o livro do profeta, abriu, deu testemunho, hoje o Espírito está sobre mim, essa palavra foi cumprida, versículo 22, eles davam testemunho, ficavam maravilhados com as palavras que saíam dos lábios de Jesus, e perguntavam, não é este o filho de José? Nós não conhecemos seu pai, nós não conhecemos a sua mãe, nós não conhecemos seus irmãos e irmãs, nós conhecemos todos eles. Versículo 29 do capítulo 4. E levantando-se, expulsaram-no da cidade e levaram até um cume no monte sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo. Esse não é o filho do carpinteiro? Mas não é somente sobre essa palavra que nós cremos que Jesus não foi enviado a um rabino da Galileia, um rabino para que ele pudesse ser criado aos pés desse homem. Não. Capítulo 2 de Lucas. Também pelas palavras de Simeão. Capítulo 2 do Evangelho de Lucas. Simeão, versículo 28, o tomou nos braços, louvou a Deus dizendo, quando Simeão pegou Jesus ainda, o Jesus infante, o Jesus ainda criança, o Jesus ainda que não prega, o Jesus ainda que não faz milagre, o Jesus ainda que não anda por sobre as águas, aquele que não cura coxo, aquele que não cura leproso, uma criança ele pegou no colo, ele louvou a Deus. Verso 28, dizendo, agora Senhor despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram o que, irmãos? O que os seus olhos precisam ver, irmão? O que está escrito na Bíblia? Os seus olhos não precisam ver um Jesus andando por cima das águas, os seus olhos precisam ver a salvação. Jesus era um infante, era uma criança, não produzia nem som a não ser choro. E esse homem, quando olha para Jesus, uma criança, diz assim, os meus olhos já viram a tua salvação. Então nós não vamos, o poder de Deus não vai resolver o nosso problema, mas a graça sim. Porque uma criança, no colo de Simeão, pode trazer ao seu coração a questão da salvação. Versículo de número 30, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos quem, irmãos? De todos os povos. Quando essa palavra ao coração de Maria e José, esse aqui não é o Salvador apenas de Israel, esse aqui não é o Messias apenas do povo judeu, ele é o Messias de todas as nações, de todos os povos. Versículo 32, luz para a revelação aos gentios, olha só meus irmãos, e para a glória do teu povo Israel. Estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Versículo 34, Simeão o abençoou e disse a Maria, mãe do menino, eis que este menino está destinado tanto para a ruína, como para levantamento de muitos em Israel, e para ser um alvo de contradição. Então eu creio que Jesus
devido àquilo que Jesus pregava, mesmo desde os seus 12 anos de idade, os rabinos, a religião constituída, não quiseram Jesus. Porque o Simeão já falou, ele vai ser um sinal contraditado, um sinal contrário. Por isso que Jesus é conhecido nas Escrituras como o filho do carpinteiro. E agora, nós temos aí o Jesus começando o ministério. Então quem foi o rabino de Jesus? Quem foi que ensinou Jesus? De quem que Jesus ouviu estas palavras? Quem foi aquele que instruiu Jesus? E aí nós estamos falando de discípulo. E discípulo é aquele que se aproxima do seu mestre para ouvir a sua voz. Discípulo não é aquele que apenas quer saber ou tem curiosidade sobre aquilo que o seu mestre tem ensinado. Discípulo é aquele que se aproxima e tem o desejo de ser igual ao seu mestre e Senhor. Então quem foi que ensinou Jesus? Foi o Pai. Evangelho de João, capítulo 14. Então todo discípulo, se ele era de fato um discípulo mesmo, ele tinha e desfrutava da intimidade, ele desfrutava da companhia, ele desfrutava da natureza, ele desfrutava dos ensinamentos, ele desfrutava da vida. Porque Jesus, ele não é apenas o nosso mestre, Senhor e Salvador. Ele não é o rabino da Galileia que nos instrui apenas para termos curiosidade em saber o que Jesus nos ensinou. Ou para termos lições práticas de Jesus, para que a gente possa usar na nossa vida quando necessário. Jesus, ele é o mestre. Jesus, ele é o rabino. Jesus, ele é o Senhor, para que os seus discípulos tenham com ele uma intimidade de vida e de ser. Então Jesus não é o Salvador para que apenas nos tire do inferno e nos envie para o céu. Jesus não é apenas aquele que nos está encaminhando para ir para o céu. Jesus é aquele que nos está encaminhando para Ele mesmo, porque as cartas do apóstolo Paulo diz que todas as coisas vão convergir em Cristo. Presta atenção. Todas as coisas vão convergir em Cristo. Porque por Ele, para Ele, foram feitas todas as coisas. Então nós não estamos aqui apenas para ser discípulo de um mestre que me conduza para o céu. Eu estou aqui neste mundo, nós estamos aqui neste mundo, embaixo deste sol, para que finalmente nós, seguindo esse mestre íntimo, perto, comunhão, possamos aprender como ele é e ser como ele é. Não é para apenas você ter uma teoria de conhecimento do Mestre Jesus. É para você ser finalmente como Ele é. E isso parece para nós meio que uma loucura. Capítulo 14 do Evangelho de João. Isso confundiu a mente dos discípulos. Capítulo 14, versículo 10. Quando Jesus falou do caminho, Jesus falou do Pai. E eles estão todos confusos. Não pensa você que é só você que fica confuso de vez em quando, não. Os discípulos que andaram com Jesus ficaram confusos. Capítulo 14, versículo 10. Não credes que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo. Eu não estou falando de mim mesmo. Eu não estou dizendo de mim mesmo, disse Jesus. Mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Versículo 11. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas. Porque o Filho faz o que vê o Pai fazer. Presta bem atenção. O Filho faz o que vê o Pai fazer.
Então essa caminhada de discipulado, de discípulo de Jesus, Jesus ele ouviu do Pai. O Pai está em mim, quem vê a mim vê o Pai. Quem ouve a mim, ouve a meu Pai. Quem me conhece, conhece o Pai. Porque as palavras que eu digo são do Pai. As coisas que eu faço, eu vi meu Pai fazer. Porque Cristo, Jesus, Ele é co-igual, co-eterno. Ele é Deus. E nós somos discípulos de Jesus. Evangelho de João, capítulo 10. Então esse discipulado, ele requer essa questão de intimidade. Essa questão, meus irmãos, do discípulo, não é para tratar das questões dos seus queis da sua vida, mas é para tratar da questão, presta atenção, de quem você é. É uma questão de identidade, é de identificação da sua pessoa. Capítulo 10 do Evangelho de João, versículo de número 15. Capítulo 10, versículo 15. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas... Então é uma questão de intimidade, meus irmãos. Discipulado é uma questão de coisa íntima. É questão de foro íntimo. É questão de caminhada junto, é questão de andar no mesmo caminho, é questão de aprendizado, é questão de abrir as avenidas dos ouvidos e ouvir tudo aquilo que Jesus e a sua palavra têm nos ensinado, e como discípulos de Jesus, está nesse caminho eterno, nessa caminhada. Então isso é discipulado. Todo discípulo queria seguir de perto, junto, o seu mestre e o seu rabino. Certa feita, alguns chegaram em Jesus e disseram: mestre, nós vamos te seguir. E aí Jesus então diz para eles o seguinte: as raposas têm covis, as aves dos céus têm ninho, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a sua cabeça. Você quer me seguir? Você tem certeza? Essa é a sua decisão. Porque seguir Jesus não pode ser escolha, tem que ser decisão tomada. Discipulado é questão de decisão tomada. Preste atenção, meu irmão e minha irmã. Se você não toma decisão por seguir a Jesus, você não tomará decisão nenhuma na sua vida. Você não saberá quem é, você não conseguirá sustentar família, estabelecer vida, criar filhos. Você não vai conseguir, porque você não tem entendimento de identidade e de propósito. Quem não toma decisão, não toma decisão sobre nada. Porque sempre você terá uma escolha, a escolha de deixar, a escolha de abandonar, a escolha de ir embora, a escolha de não seguir. Sempre você terá escolha e nunca uma decisão tomada. Então você não tomará decisão nunca por nada na sua vida. O Pai, Ele me conhece. Eu conheço o Pai. Capítulo 10 do Evangelho de João, versículo 38. Mas se faço e não me credes, credes nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Discipulado é questão de caminhada junto, família junto. E Maria e José sabiam bem ir na sinagoga. Eles sabiam ir de ano em ano nas festas judaicas em Jerusalém. Esse é o discípulo. Capítulo 5 do Evangelho de Lucas. Então essa questão da proximidade, de estar junto, de andar no mesmo caminho, de estar ali, meus irmãos, ouvindo e querendo ser igual ao nosso Mestre e Salvador. E aí você diz assim: igual como, pastor? Talvez você queira ser igual para que você possa andar por sobre as águas.
para o vento. Você achar que todo o poder de Cristo, que Cristo tinha, Ele possa resolver todas as suas questões humanas. Eu estou falando de ser igual em ser e natureza. Sabe o que é ser e natureza, meu irmão e minha irmã? É você ter um coração igual de Cristo. É você ter uma mente de Cristo. É você ser um doador de vida, como Cristo Ele é. Capítulo 5, versículo 11. Nós lemos esses dias aqui essa passagem. Aquela passagem da pesca maravilhosa. O Simão Pedro, o André seu irmão, o Tiago e o João, filhos de Zebedeu. Quando eles ouviram e viram aquilo que Jesus, o chamado de Jesus agora para eles, para serem pescadores de homens, versículo 11, e arrastando ele os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Esse é o discípulo, meus irmãos. O discípulo quer estar perto do seu mestre. O discípulo quer estar próximo do mestre. O discípulo quer ouvir a todo instante aquilo que o mestre tem para falar. Jesus estava sempre ouvindo seu pai. Ele queria ouvir o pai. Ele sabia que a voz de seu pai era a voz correta a ser seguida e ouvida. Mesmo quando Satanás, tentando poupá-lo, porque Satanás não queria matar Jesus, mas queria que Jesus desistisse de morrer por nós. Transforma as pedras em pão. E lá na cruz, um daqueles que não creram, disseram para Jesus: se o Senhor é Deus mesmo, desce da cruz, salva a sua vida e também a nossa. Deixando tudo. Versículo 27 do capítulo 5 de Lucas. Passadas estas coisas, saindo viu um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e, deixando tudo, é a mesma palavrinha, meus irmãos, deixando tudo. Enquanto você ficar carregando o seu cântaro de amargura, o seu cântaro de ressentimento, o seu cântaro de amor por este mundo, o seu cântaro de sonhos por causa dessa vida passageira, você não será capaz de tomar uma decisão para seguir Jesus. Jesus, ele chamou os seus discípulos: vem, segue-me. Esse é o caminho. Um discípulo que não queria deixar tudo apenas para saber, mas os discípulos que queriam deixar tudo para ser. Romanos capítulo 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu. A pergunta é, meu irmão e minha irmã, que propósito é esse? Você já se perguntou? Fala a verdade. Você já se perguntou dentro do seu coração, que propósito é esse que Deus te chamou? Para que Deus te chamou? Que propósito é esse? O versículo 29 vai nos responder: porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu. Então, qual que é o propósito da nossa vida, meus irmãos? Ser uma imagem de um filho de Deus. Sabe por que as pessoas estão sem identidade, sem propósito, sem entendimento? Porque elas acham que elas nasceram para brilhar, mas elas nunca compreenderam que elas nasceram para ser a imagem de um filho de Deus. Mas a gente quer ser o Neymar, né? A gente já está treinando o nosso molequinho para ser o Neymar.
a artista famosa que canta. A gente nunca quer ser a imagem de Cristo. Sabe por quê que a gente não quer ser a imagem de Jesus Cristo? Porque Cristo foi glorificado em um lugar. Na cruz. E nós não queremos saber disso. Então esse é o caminho do discipulado. Qual que é o propósito? Ser uma imagem. Estamos quase terminando. Efésios capítulo 4, versículo 13. É para que você tenha uma identidade, um entendimento. Para que todas as vezes que você deitar na sua cama e levantar no outro dia com a graça de Deus, você saiba exatamente quem você é e qual é o propósito da sua vida. Capítulo 4 de Efésios, versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida e à estatura da plenitude de Cristo. Para que você não seja mais. Se o versículo 29 de Romanos respondia o propósito, o versículo 14 de Efésios, capítulo 4, quando apóstolo Paulo diz para que cheguemos a essa plenitude de Cristo, é para que você não seja mais o quê? Versículo 14, para que não sejais mais como meninos, crianças, para que você tenha o entendimento de fato de quem você é, um filho de Deus. Você já passou da fase de criança, mais agitado pelo vento, por vento de doutrina. Ou seja, meus irmãos, isso é coisa de criança. É criança que fica correndo atrás do pirulito mais colorido, porque ele acha que o pirulito mais colorido é aquele que tem mais sabor. Nós não somos mais crianças. Então atinja a sua maturidade como discípulo de Jesus, siga-o de perto, fique perto de Cristo, ouvindo a sua voz, aprendendo como Ele é, para que você possa ser como Ele é, e não mais como um menino. Porque ainda estamos vivendo vida de meninos, fazendo coisinha de criança, agitados de um lado para o outro, levados ao redor de todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que o induzem ao quê? Ao erro. Se você não tem identidade e propósito, você será muito facilmente manipulado. E facilmente será levado ao erro. Quando você sabe quem você é, o propósito da sua vida, a identidade do seu ser, resolvido todas as coisas na sua vida. Mas a gente tem mania de ser criança, meus irmãos. A gente acha que a pessoa de idade, ele tem uma certa idade, ele é uma criança. Faz coisa de criança. É terrível. Porque é criancice, você entende? Em vez da gente ensinar as crianças, a gente fica que nem elas. Coisa que a gente não aprende. Difícil, né? Não é à toa que a Bíblia ensina. Que ao invés da gente ensinar as crianças, a gente aprende com elas a ser criança. E a fazer coisa de criança. Pensar como criança. Que coisa! Por isso que o apóstolo Paulo está dizendo, plenitude de Cristo. E aí a gente não consegue ser discípulo. Vamos encerrar lendo Romanos capítulo 8, versículo 19. Então, por que essa insistência em dizer que o discipulado de Jesus nos conduz a uma imagem, uma semelhança, a uma maturidade de Cristo Jesus? É por causa daquilo que está escrito, meus irmãos. Capítulo 8, versículo 19. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação.
Revelação de quem, irmão? Do Filho. É do Filho. Na sua Bíblia está aí do Filho. Dos filhos de Deus. É no plural, irmão. Porque agora Deus não tem somente um filho. Deus tem muitos filhos. Então toda a criação de Deus está esperando a manifestação dos filhos de Deus. Versículo de número 20. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Estão entendendo, irmão? O Filho de Deus, o Messias, ele já veio. E agora, a criação, ela está aguardando a manifestação dos discípulos, aqueles que se aproximaram do seu Mestre e Senhor, ouvindo a sua voz, já deixaram as coisas de criança e agora estão plenos na sua maturidade. Agora eles vão ensinar as crianças e não ser como uma criança. Esse é o discípulo. Então, dentro dessa caminhada cristã, amadurecer, plenitude, imagem, é para isso que nós somos chamados. O discipulado requer intimidade com Cristo, com a sua palavra, comunhão. Esse é o discípulo. O discípulo amadurecido, que faz outro discípulo. Porque agora, ele é aquilo que o apóstolo Paulo escreveu: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus.